Olá, sou Lander Almeida, especialista de aplicação JCB, e hoje vamos falar um pouco mais sobre tempo de lubrificação, pontos de lubrificação das máquinas JCB. Bom, falando um pouco mais sobre lubrificação das máquinas JCB, aqui a gente tem uma peça que vai na caçamba, né, chamada bieleta, certo? Bom, essa bieleta, ela tem pontos de lubrificação. O que é os pontos de lubrificação, certo? É isso aqui, ó. Nada mais é que isso aqui, que lubrifica o pino e bucha que vão aqui dentro. Então, aqui eu tenho um ponto de lubrificação, certo? E aqui mais em cima, a gente tem o segundo ponto de lubrificação, beleza? Isso é ponto de lubrificação. O que consiste dentro de um ponto de lubrificação dessa peça aqui, ó, tá? Eu tenho um pino, tá? Exatamente esse pino é o que vai dentro da minha peça, tá? Ele vai basicamente aqui dentro, tá? Dentro dessa peça, além do pino, eu tenho buchas, né? Que ela vai basicamente assim ali dentro, tá? Eu tenho as buchas. As buchas, ela tem uma folga. Eu não posso estar folga zero, né? Não ter espaço entre bucha e o pino. Eu tenho que ter uma folga, certo? E para que a lubrificação? A lubrificação vai criar um filme, tá? Entre pino e bucha para diminuir o atrito entre peças, certo? Senão as peças trabalhariam seca, o desgaste aumentaria. Beleza? Então, é isso que eu tenho aqui no meu, dentro da minha bieleta, o que eu tenho que vai ali dentro, e a graxa faz esse filme, essa proteção para diminuir o atrito, certo? Toda vez que eu trabalho com a minha peça, a bucha está parada e o meu pino gira. Então, a graxa diminui o contato entre peças e diminui o atrito. Então, o tempo de desgaste aumenta. Bucha, pino é material de desgaste. Isso com o tempo ela vai desgastar, tá? O tempo de lubrificação a cada 10 horas foi desenvolvido porque entre uma lubrificação e outra, o atrito entre peças, o calor que é gerado, ela vai dissolver a graxa, vai tirar a graxa aqui de dentro. Por isso o período a cada 10 horas fazer lubrificação dessa peça aqui, certo? Bom, qualidade de graxa. Se eu não tiver uma graxa de boa qualidade, esse período de 10 horas que recomenda o manual JCB, ele vai diminuir, certo? Ele vai diminuir esse período aqui. A não lubrificação do pino e da bucha, a não lubrificação desse ponto aqui, também vai aumentar o desgaste, tá? Na sequência eu já vou mostrar uma peça que não foi lubrificada, tá? Ou um período de 10 horas ficou maior que 10 horas, então ele teve um desgaste prematuro no pino e na bucha. Peça na máquina, aqui seria um ponto de lubrificação. Esse ponto aqui, que nem eu falei, essa parte toda aqui vai estar em contato com o material, né, que eu estiver escavando, então toda essa parte aqui, esse ponto de lubrificação necessário de cada 3, 4 horas aí. Bom, o porquê de lubrificar a cada 10 horas, como recomenda o manual, tá? Exatamente para que não aconteça isso que eu vou mostrar aqui no pino, tá? Esse pino aqui, nitidamente ele sofreu um desgaste prematuro, tá? Por conta de uma defasagem na lubrificação, tá? Se a gente olhar de um para o outro, ó, esse é um pino novo, tá? Na verdade ele não está tão novo, já foi usado um pouco, ó. Esse aqui é um pino que foi lubrificado, tá? Esse pino aqui, ele sofreu um desgaste prematuro. Notem vocês que os cantos dele aqui, ó, estão oxidados. Essa oxidação se dá por conta de água, tá? Então a graxa, além de fazer um filme para evitar o atrito ou diminuir o atrito entre bucha e pino,
ele também serve para não deixar materiais, corpos estranhos entrar dentro da minha peça aqui, certo? Então aqui nitidamente trabalhou sem graxa, ele oxidou as pontas e o meio dele, a bucha, a gente fala agarrou, né? A bucha segurou aqui e o pino girou, né? Então aqui notem vocês que ele está machucado, como se a bucha tivesse segurado e girado a bucha junto. Então, se nós botarmos a bucha aqui dentro, ó, possivelmente ela agarrou e girou tudo junto. E a bucha na peça, ela é colocada sob pressão, então ela fica fixa aqui. O que se mexe e gira lá dentro é o pino. Ó, o pino que vai girar. A peça e a bucha ficam fixados, certo? Então, ficou sem lubrificar, entrou qualquer tipo de material, terra, água, ele oxida, né? A peça esquenta as duas peças, não tem a graxa para fazer a lubrificação, ela agarra e danifica, tá? Se isso permanecesse a bucha no lugar, o pino no lugar, a tendência aqui é só aumentar mais o desgaste. Bom, então aqui nas minhas mãos eu estou com o manual do operador, certo? Dentro do manual do operador, entre outras coisas que eles explicam, é a tempo de lubrificação, tá? Se eu encontro, ele inicia a parte falando sobre lubrificação e manutenção na página 163 do livro. Bom, falando sobre graxa, qualidade de graxa, tá? A JCB não exige que, para dar garantia de pino e bucha, tenha que ser graxa da JCB. Porém, ela exige que a graxa tenha o mínimo de qualidade. Qual que é o mínimo de qualidade? Tá? Tem que ser uma graxa NLGI nível 2, ela tem que ser mineral com base de sabão de lítio, e o ponto de gota tem que ser de no mínimo 250 graus. Tá? Bom, e o ponto de gotas de no mínimo 250 graus com picos acima. Tá? Não pode ser uma graxa de 100 com um pico de 150, de 200 com um pico de 250. Não, é 250 com picos acima. Então, de novo, relembrando, graxa NLGI nível 2, mineral com base de sabão de lítio e o ponto de gota de no mínimo 250 graus. Bom, então dando sequência aqui, né? A peça vai assim lá, vem outra peça se encaixa aqui, certo? E ele ficaria aqui. Período de lubrificação a cada 10 horas. 10 horas o pino trabalhando, né? Então eu trabalhei com a concha, trabalhei escavando. A cada 10 horas eu tenho que renovar a graxa, tá? Sobre a graxa, quantidade, tá? Quando eu for botar a graxa no meu ponto de gota, no meu ponto de lubrificação, eu devo botar o suficiente para ela preencher essa peça e sair um pouquinho aqui do lado, pouca coisa, tá? Não é para mim botar um monte de graxa para cair aqui e ficar a peça toda lambuzada. Isso também aumenta o gasto da minha graxa, certo? Então, graxa para estar aqui dentro, tá? Só ver ela sair um pouco aqui, já é o suficiente, certo? Qualidade da graxa e quantidade da graxa também. Duas coisas que no final vão te economizar dinheiro, né? Vão te poupar dinheiro. Bom, falando um pouco sobre o que é o ponto de gota, o pessoal às vezes pergunta bastante, tá? O que é o ponto de gota? O ponto de gota nada mais é que a graxa vira óleo quando ela sofre um determinado calor, certo? Então, por que 250 graus, tá? Ou por que uma graxa de temperatura elevada? Notem vocês que essa peça vai estar girando aqui, tá? Em contato entre uma a outra, ou próximo de uma a outra, isso aqui vai gerar um calor, certo? Então, uma graxa de qualidade inferior ou uma não lubrificação aumenta a qualidade. Uma graxa de qualidade inferior, ela vai desgastar prematuramente, tá? Então não vai levar as 10 horas, tá? Ou não lubrificação vai danificar o meu equipamento. Então lembrando,
Ponto de gota nada mais é que a graxa colocada a um determinado calor, ela vai virar óleo. Bom, outro detalhe sobre período de lubrificação, tempo de lubrificação. O manual me fala que a cada 10 horas eu tenho que lubrificar o meu pino e bucha aqui, né? Meu ponto de lubrificação, botar graxa a cada 10 horas. Mas isso, tem uma nota lá que explica que é em condições normais. O que seria condições normais? Quando a minha peça não está em contato com o material, né? Seja pedra, barro, enfim, água. Peças em contato com esses materiais, o tempo de lubrificação é de 3 a 4 horas. Lembrando, não é todas as 56 pontos de lubrificação que vão estar em contato com o solo, né? Com o material que eu estou escavando, mexendo, enfim. Basicamente, aonde isso vai estar em contato direto com o solo é os estabilizadores, toda a parte aqui da escavação, né? E a minha caçamba, dos 4 pinos da caçamba ali que segura a caçamba, num carregamento, né? Os demais pontos não vão estar em contato direto com o material. Então, lembrando, contato com o material, terra, água, barro, a lubrificação se dá a cada 3, 4 horas de trabalho. Bom, então aqui está a peça que a gente tinha falado anteriormente, aliás, que eu tinha mostrado anteriormente lá, ela solta, né, sozinha. Aqui ela está no lugar de origem dela, tá? Então, lógico que aqui a gente tem os pinos, a peça aqui eu tenho outra. Notem vocês que a quantidade de graxa que eu falei anteriormente, essa peça está lubrificada, ó, eu consigo ver aqui, certo? Então, para evitar o desperdício de graxa, o suficiente para ela estar dentro do meu pino. E por que eu quis mostrar essa parte aqui? Porque no meu ciclo de trabalho, a parte que mais se movimenta é essa aqui, ó, toda essa parte aqui de escavação. Então aqui eu tenho que ter um trabalho, um cuidado, mais rigoroso com a peça, porque aqui a movimentação e o atrito entre peças é muito mais elevado do que as outras partes da máquina ali.